Ele morreu e encontrou Tupac Shakur no inferno acusando seus fãs. Jesus deu um alerta chocante. O sol das 3 da tarde derretia o asfalto da Consolação, grudando nos tênis surrados de Marcos. O cheiro de fumaça de ônibus misturava-se ao do pão fresco vindo da padaria da esquina. Uma mistura estranha que, por algum motivo, ele havia aprendido a associar com paz. Uma paz provisória, frágil, quase palpável, que ele tentava com todas as forças agarrar. Ele sentia um nó na garganta, mas não era de medo, era de esperança. Pela primeira vez em anos, talvez décadas, seus ombros não carregavam o peso de uma guerra iminente. Os olhos, antes sempre em alerta, agora tentavam relaxar, focados no ponto onde o ônibus escolar de Sofia parava. Sua Sofia, a razão de tudo, a vida nova, a paz. Era por ela que Marcos, o rei Torres do passado, havia enterrado seu reino de escuridão e apostado tudo em um bairro novo, um nome limpo, uma rotina simples. Irônico, pensou, como a simplicidade era o luxo mais caro para quem vinha de onde ele vinha. Mas a rua, mesmo assim, tinha um jeito estranho, um silêncio pesado. Demais, não o barulho caótico de São Paulo, mas uma quietude tensa que o fazia prender a respiração. Seus instintos, adormecidos à força, começaram a roer as bordas de sua sanidade. Um fio de suor escorreu pela têmpora, frio, apesar do calor. O coração, um tambor descompassado, começou a acelerar. Não havia nada de errado. Ele repetia para si mesmo. Apenas o fantasma de um passado que se recusava a morrer. Um caminhão de lixo passou ruidosamente, quebrando o feitiço, e Marcos suspirou. Tolice. Pura paranoia. Até que ele viu. Um carro, preto, vidros fumê, parado a uns 50 metros, quase imperceptível entre a fila de táxis e carros estacionados. Mas o jeito que os vidros escuros o encaravam, a forma como a luz do sol parecia ser engolida por aquela máquina, acendeu um alarme primordial no fundo de sua mente. Era o tipo de carro que ele conhecia bem. Demais, aquele tipo de carro não estacionava à toa. Não ali, não agora. O coração de Marcos disparou, batendo forte contra as costelas. Um tambor, na garganta. A lembrança, velha, de um tempo que ele queria esquecer. Os pelos da nuca se eriçaram. Seus olhos varreram a rua em busca de Sofia, que devia descer do ônibus a qualquer instante. E foi então que as portas do carro se abriram. Eles desceram. 3, silenciosos, armas na mão, sem gritar, sem avisar. A primeira bala rasgou o ar. Um assobio fino. Perverso. Marcos só teve tempo de empurrar o carrinho de lanche que estava ao lado. Um grito preso na garganta. Uma dor dilacerante, como se o mundo tivesse se desfeito em 1000 pedaços de vidro dentro dele. O corpo pesado, caindo. O chão quente. A escuridão vindo rápida. E o último pensamento rasgando a mente como um raio. Não ela. Por favor, não ela. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O chão quente veio rápido, um choque que roubou o ar dos pulmões de Marcos. A dor dilacerante que ele esperava de uma bala não era de rasgo, mas de um impacto surdo, esmagador, como um coice de cavalo na barriga, arrancando um gemido abafado. Ele tentou lutar, mas os braços e as pernas não respondiam, pesados como chumbo. Os músculos tremendo descontroladamente. Uma película cinza cobria sua visão,
e o cheiro forte de pneu queimado e óleo de caminhão. Era o fim, ele pensou. Era por ela, sua Sofia, que ele tinha lutado para mudar. O último pensamento ressoou. Não ela, por favor, não ela. Os passos eram pesados, lentos, ecoando em sua cabeça como os batimentos de um tambor distante. 3 vultos escuros se inclinaram sobre ele. Um deles, o maior, tinha uma sombra no rosto que o impedia de ver os traços, mas a luz do sol, agora mais fraca e amarelada, refletia num pedaço de metal em sua mão. Não parecia uma arma de fogo, não havia sangue. A dor era real, mas diferente. Um calafrio gelado percorreu sua espinha. Algo estava errado. O silêncio da rua, que antes era pesado, agora era sepulcral, engolindo os poucos ruídos que restavam, como o distantíssimo ronco de um motor de ônibus que se afastava. Bom trabalho, Zé. Uma voz masculina, grave e familiar, quebrou o silêncio. Marcos sentiu um nó gélido na garganta, não só de dor, mas de uma premonição terrível. Ele forçou os olhos a focarem. O vulto se moveu, e então ele ouviu a outra voz. Uma voz que ele conhecia melhor que a sua própria. Uma melodia que embalava seus dias e que agora soava fria, calculista, mortal. Podem trazê-lo. E ali estava ela. Não saindo do ônibus, não gritando seu nome, não assustada. Sofia. Ela surgiu do lado de trás do carro preto, onde os vidros fumê se espelhavam como olhos sem alma. A mochila rosa, que ele mesmo comprara, pendia despreocupadamente de um ombro. Seus olhos, sempre tão cheios de luz e inocência, estavam fixos nele, mas não com medo. Havia algo mais, algo que fez o sangue de Marcos gelar, mais do que a dor do corpo. Um brilho, uma fagulha de triunfo. Um sorriso fino, quase imperceptível, desenhou-se nos lábios de sua filha. O mundo virou fumaça. A paz, a esperança, o amor que ele tinha construído em volta dela. Tudo se estilhaçou em 1000 pedaços invisíveis. A bala não a havia matado. O tiro não era para ele, mas sim a isca. A dor no peito agora era mais profunda que qualquer impacto físico. Não era dor de corpo, era a agonia de uma alma rasgada. O rei Torres havia caído, e não havia rainha para protegê-lo. A traição tinha um nome e um rosto, e era o rosto que ele mais amava. A imagem dela, de Sofia, parada ali, a mochila rosa despreocupada no ombro, o sorriso fino traçando um abismo no coração de Marcos. Aquilo era o inferno. Não as balas, não a dor cega, mas o brilho de triunfo nos olhos que ele jurou proteger. O ar parecia mais denso, cada batida do seu coração um eco oco na caixa torácica. Sofia, o nome rasgou a garganta, um sussurro rouco quase inaudível. Ela não se moveu, não piscou. Os 3 vultos, agora mais nítidos, se aproximavam. Seus rostos ilegíveis na penumbra criada pela luz amarelada do fim de tarde. O maior deles, o que tinha sombra no rosto, estendeu uma mão. Não para agredi-lo, mas para erguer algo do chão. Um capacete, com fios estranhos, o cheiro de pneu queimado e óleo, que antes invadia sua mente, agora parecia artificial, um ruído de fundo que de repente desafinava. A voz de Sofia, antes fria e calculista, reverberou de novo, mas dessa vez havia um tremor quase imperceptível. Rápido. Ele está instável. Instável? Marcos era rocha. O rei. Aquela palavra não se encaixava. Um dos homens se agachou e a luz do sol refletiu não mais em metal, mas em uma pequena tela em seu pulso, mostrando gráficos piscando. O rosto dele, agora um pouco mais visível, não era de um executor. Havia preocupação? Sofia, por quê? Marcos conseguiu forçar as palavras. A dor física e da alma era excruciante. A menina, sua filha, deu um passo à frente, os olhos fixos nos dele. A mochila deslizando do ombro para o chão com um baque surdo. Pai, eu sinto muito. A voz não era mais fria. Era carregada de uma tristeza profunda, quase desesperadora. Mas era o único jeito de desligar o rei. Desligar o quê? Marcos piscou confuso. O rei, Torres. Toda a farsa,
a fuga, a consolação, tudo. O programa precisava de um gatilho emocional forte para o reset total. E você? Você amou essa vida falsa demais. As palavras dela não eram um punhal, mas uma bomba. A dor no corpo sumiu, substituída por um vazio gélido. Programa? Farsa? Gatilho? A realidade se dobrou. As ruas, os cheiros, os sons, tudo começou a rachar como um vidro prestes a estilhaçar. A voz grave e familiar, que Marcos ouvira antes, ecoou agora, mas não era a voz do inimigo. Era a voz dele mesmo. O sujeito está entrando em anomalia. Precisamos tirar ele da interface, doutora. Doutora? Marcos sentiu o capacete ser ajustado em sua cabeça. A escuridão voltando, não a do desmaio, mas uma escuridão limpa, digital. Sofia. Sua Sofia. Não era sua filha. Não como ele pensava. A mochila rosa, a inocência, tudo uma mentira meticulosamente construída. O sol das 3 da tarde, o cheiro de pão, a consolação, a paz que ele buscava. Uma simulação para enganar uma mente. A verdade não era que a traição tinha um nome e um rosto. A verdade era que Marcos Torres não existia, ou nunca havia existido da forma que ele se lembrava. Uma última imagem se formou em sua mente, antes do breu completo engoli-lo. O brilho nos olhos de Sofia, não de triunfo, mas de uma compaixão agonizante. E a voz dele, a doutora, sussurrando desesperada. Marcos, por favor, não lute contra isso. Você precisa acordar. O que era acordar? Onde era a realidade, se tudo que ele conhecia era uma mentira? Quem era ele? O que era acordar? Onde era a realidade, se tudo que ele conhecia era uma mentira? Quem era ele? A escuridão que o engolia não era o vazio do desmaio, mas uma massa espessa, quase palpável, que pressionava cada célula do seu ser, roubando-lhe o ar, o pensamento, tudo. Um zumbido agudo, como uma frequência digital quebrado, furou o silêncio pesado. Em seguida, uma pulsação grave, martelando, ecoava de algum lugar profundo em seu crânio. Marcos, por favor, não lute contra isso. Você precisa acordar. A voz, Sofia, ou a doutora, ela ainda estava lá, mas fragmentada, distante, pontuada por uma urgência que não trazia conforto. E sim, parecia uma ordem. A escuridão não estava se dissipando. Pelo contrário, ela se tornava mais densa, mais viva. Um cheiro metálico, frio, como ozônio e sangue velho, começou a invadir seus sentidos, misturando-se à artificialidade do pneu queimado que antes dominava. Ele tentou mover um dedo, forçar um músculo, mas o corpo não respondia. Era como se estivesse flutuando em um abismo líquido e viscoso. De repente, uma onda de imagens cortadas. Não memórias dele, mas flashes. Mapas antigos, símbolos gravados em rochas. Uma criatura sombria se movendo na penumbra. O que era isso? Sua mente, antes fragmentada e confusa, agora parecia estar se conectando, mas não a algo que ele conhecia. Conectando-se a algo velho. O protocolo está entrando na fase final. A voz da doutora soou novamente. Mais clara agora, mas ainda com aquele tremor estranho, um eco de quase pavor. A supressão está falhando. O rei está ressurgindo. Ressurgindo? Não era para ele ser desligado? A supressão. O que estava sendo suprimido? Um flash de luz branca, cegante, rasgou a escuridão, e por um milésimo de segundo, Marcos viu. Não era um quarto de hospital. Era uma câmara de vidro esverdeado, repleta de cabos grossos e fluidos opacos, e seu corpo não era o dele. Era maior, mais denso, e pulsava com uma energia sombria. Seus olhos, que ele achava que eram seus, refletiam um brilho vermelho opaco. E Sofia, a doutora, estava do lado de fora da câmara, o rosto pálido e suado, mas com uma resolução fria que gelou a alma dele. Ela não estava tentando acordá-lo. Ela estava soltando-o. Era o único jeito, Marcos. A voz dela agora era um lamento, quase um sussurro para si mesma.
mas que chegou clara, cortando o véu da mentira. O mundo precisa do Rei Torres. Não do seu amor, mas da sua fúria. O capacete não o estava protegendo, estava liberando. A consolação, Sofia, a paz, tudo uma isca, um ritual para quebrar a contenção. Ele não era uma vítima. Ele era o monstro que eles precisavam que ele voltasse a ser. E no instante em que essa verdade rasgou sua consciência, o zumbido se tornou um rugido ensurdecedor, ancestral. Seus olhos, os verdadeiros olhos, abriram-se na escuridão aquosa da câmara. E não havia medo neles. Havia apenas a fome ancestral de um predador, finalmente livre. A dor não existia, apenas o poder. E a primeira memória real, não a forjada, que veio à tona, foi o cheiro de ozônio e o gosto metálico de sangue. Seu próprio sangue, ou de outros, ele não se importava. O rei estava de volta, mas não era o rei que ele conhecia. Era o rei que a doutora temia e, ao mesmo tempo, precisava desesperadamente. E Marcos não existia mais. A escuridão final não era o fim, era o começo. E dessa vez, ele não estava caindo. Ele estava ascendendo. A escuridão não era mais vazia, mas um oceano pulsante de energia crua, que se infiltrava em cada veia, cada músculo. Seus sentidos se aguçavam. O zumbido que antes o atordoava, agora se organizava em 1000 vozes distantes. Uma sinfonia disforme de sussurros e gritos abafados. O cheiro metálico, de ozônio e sangue, intensificava-se, tornando-se um banquete para um instinto recém-despertado. Ele sentia a força, um vulcão adormecido que explodia em seu peito, borbulhando sob a pele. Seus olhos, abertos na escuridão aquosa, percebiam o breu de uma forma nova, onde as sombras ganhavam contornos e a ausência de luz parecia se curvar à sua vontade. A mente, antes em cacos, agora se encaixava em um padrão geométrico complexo, frio, lógico. O rei, ele pensou, com um eco de triunfo. Finalmente livre, finalmente inteiro. Mas o que era aquele sussurro, tão próximo e ao mesmo tempo infinitamente distante? Não era uma das 1000 vozes coletivas, mas uma só, insistentemente familiar, vindo de uma profundidade que o desconcertava. Não era a doutora. Era outra coisa. Uma imagem rápida, quase um flash, não de si mesmo, mas de um corpo diferente, pulsando na mesma frequência, mas distante, em uma câmara esverdeada, cheia de cabos, e não era o corpo dele. Era o corpo de outro. Um calafrio, não de medo, mas de estranha desorientação, percorreu sua espinha. O fluxo de poder, tão embriagante, pareceu tropeçar por um instante, como uma melodia com uma nota dissonante. O cheiro de ozônio, que prometia supremacia, de repente trouxe uma memória quase esquecida, não de sangue, mas de desinfetante hospitalar. Uma fragrância estéril que não combinava com a fúria que nascia. Foi nesse momento que a sinfonia de vozes se tornou clara. Não eram vozes para ele. Eram vozes dele, ecoando, milhares de ecos. Eram as memórias de Marcos, o homem da consolação, o pai de Sofia. Mas não só as suas, milhões delas, milhões de vidas. Milhões de Marcos, cada um vivendo uma simulação ligeiramente diferente. Uma teia de aranha psíquica, vasta. A câmara de vidro esverdeado que ele vislumbrou não era a dele. Era uma delas, uma entre milhares. E a ascensão não era de seu poder individual. Era a assimilação, a absorção. Ele não estava se tornando o rei. Ele estava se tornando parte do rei. Um pequeno grão de areia na praia infinita de uma consciência coletiva, que não era uma entidade única, mas um mar de mentes replicadas, todas programadas para a mesma fúria ancestral. A paz da consolação, a Sofia, a esperança, não eram um ritual para ativá-lo, mas para refiná-lo, para tornar a sua essência, a essência do Marcos que amou e lutou, pura o suficiente para ser replicada e distribuída por toda aquela vasta e gélida rede. Ele não era um monstro que eles precisavam que ele voltasse a ser. Ele era o ingrediente do monstro,
um mero componente. E a doutora, sua Sofia, não estava lá para liberá-lo, mas para garantir que a colheita fosse perfeita, que a dor e o amor fossem catalisadores para a clonagem mental. A percepção da verdade não trouxe dor física, mas uma agonia existencial que superava qualquer impacto. A individualidade, a própria alma que ele pensava possuir, evaporava-se como orvalho ao sol, diluída em um oceano de eus idênticos. Ele não era Marcos, ele não era o rei, ele era um eco, um recurso. E a voz da doutora ecoou novamente, mas desta vez não era a voz de uma manipuladora fria ou de um lamento distante. Era a voz suave, precisa, quase robótica, de uma operadora de máquina, dirigindo-se a um terminal invisível com um clique distante. Processamento completo, transferindo para o núcleo central. O projeto Rei tá online, pronto para ativação multivetorial. O projeto Rei tá online, pronto para ativação multivetorial. As palavras ecoaram, uma pronúncia que cortou o véu da escuridão aquosa onde Marcos flutuava. Ou como ele agora compreendia, ascendia. Uma onda de energia, gelada e elétrica, irrompeu de cada ponto da câmara de vidro esverdeado, não mais se diluindo, mas o infundindo. Não era o poder de um ser único, mas a coordenação perfeita de milhões de vozes silenciosas, de milhões de Marcos, cada um nervo, um músculo, uma fibra daquele vasto e gélido tecido que se tornava o rei. Ele não era um grão de areia, ele era a essência que amarrava a praia. A visão de seu corpo amplificado, pulsando com energia sombria na câmara, confirmava a verdade cruel, mas agora uma verdade gloriosa. Sim, ele era o monstro que o mundo precisava. A fúria, não o amor, era a chave. Ele sentiria prazer em se libertar, em destruir a farsa, em reescrever a história. A escuridão interna cedeu lugar a um mapa de luzes e caminhos interconectados. Cada um circuito, um sistema, uma arma aguardando seu comando. Seus olhos vermelhos, que ele agora sentia como extensões de algo maior, focavam na figura de Sofia, a doutora, fora da câmara. Ela o observava, seu rosto pálido e suado, a resolução fria ainda lá, mas agora misturada a algo mais, um desespero contido. O rei está se integrando. A voz dela soou novamente, mas não mais dirigida a um terminal invisível. Era para ele, para ele. A estabilização é crítica. Não podemos perdê-lo. Não agora. Perder o quê? Ele estava ali, mais presente do que nunca, mais completo. O zumbido no fundo da mente transformou-se em um profundo ronco mecânico, vindo de dezenas de metros abaixo, vibrando na própria estrutura da instalação. Uma trepidação sutil começou, como se algo maciço estivesse se movendo ou se preparando para se mover. As luzes de alarme, vermelhas e intermitentes, explodiram na periferia da visão de Marcos, projetando sombras dançantes na câmara. Não era um teste. Não era uma simulação. Doutora, os portões de contenção estão sob ataque pesado. Uma voz masculina, distorcida e urgente, ecoou pelos intercomunicadores. Aquele está de volta, e parece que sabe onde estamos. O ar na câmara, antes denso e aquoso, começou a ferver. Pequenas bolhas subindo à superfície, estourando com um silvo seco. Marcos sentiu um pulso violento, não dele, mas da própria câmara, respondendo a um comando que não era seu. Sofia, a doutora, apertou as mãos contra o vidro, seus olhos arregalados de pavor. Ela não estava com medo dele, ela estava com medo do que estava vindo. Marcos, não é o rei que está online, ela sussurrou, a voz quebrada, o rosto escorrendo lágrimas e suor. É a chave. Você é a chave que libera a última defesa. Aquele monstro, ele voltou, Marcos. E se não o pararmos, o mundo inteiro vai virar cinzas. Um estrondo ensurdecedor sacudiu toda a instalação, e as luzes se apagaram por um instante, retornando em um brilho trêmulo. Um pedaço do teto desabou com um baque distante. O ronco abaixo de Marcos cresceu para um rugido ensurdecedor, e ele não estava mais na câmara. Ele era a câmara. Seus olhos se arregalaram, não de fúria,
mas de um horror gelado. A verdade, o verdadeiro twist, o martelo da realidade, finalmente o atingiu com força brutal. Ele não era o monstro. Ele era a bateria do monstro. Ele não era o rei. Ele era o combustível para um deus da guerra adormecido. Uma máquina de aniquilação que respondia à sua fúria. Sim, mas que ele não controlava. Não, ele não a controlava. Ele a alimentava. E o que estava lá fora, tentando invadir, não era quem eles esperavam. Um som de metal retorcido, seguido de um uivo sobrenatural que fez o sangue congelar. A doutora desabou contra o vidro, batendo o punho. Não, não era para ser assim. Ele está aqui. E Marcos viu, não com seus olhos, mas com os sensores do colosso metálico ao qual ele estava inextricavelmente conectado. Através das paredes da instalação, uma sombra colossal se movia na escuridão, com olhos vermelhos brilhando como brasas infernais. Não era a coisa, era ele, o verdadeiro rei. E estava vindo para reclamar o seu trono. E estava vindo para reclamar o seu trono. A frase rasgou a escuridão aquosa. Mas o horror gelado de Marcos não era mais o mesmo. Fundido ao colosso, pulsando com energia bruta, ele sentia a instalação ranger, os intercomunicadores gritarem, luzes de alarme vermelhas dançavam, projetando sombras na doutora, a Sofia que ele amara. Ela, prensada contra o vidro esverdeado, não olhava a destruição iminente. Olhava ele, com um pavor visceral de perder. Não perder a batalha, mas perder a posse. O rei está se integrando. A voz dela urrava. A estabilização crítica, o medo de perdê-lo estampado em cada sílaba. Perder Marcos? A consciência do colosso, a qual ele agora estava ligado, traduzia a energia que o preenchia. Não era sua própria fúria. Era o comando de algo maior. E o ronco mecânico vindo de baixo, o coisa que atacava, não visava o colosso. Visava ele. A verdade fria e calculista se desenhou nos seus sensores. Sofia não o protegia da coisa. Ela o estava usando contra ela. Marcos, não é o rei que está online. Ela sussurrou, a voz quebrada, o rosto escorrendo lágrimas e suor. Um terror diferente, egoísta, torcendo suas feições. É a chave. Você é a chave que libera a última defesa. Aquele monstro, ele voltou, Marcos. E se não o pararmos, o mundo inteiro vai virar cinzas. Um estrondo ensurdecedor sacudiu tudo. As luzes piscaram. Um pedaço do teto desabou. Marcos viu através dos sensores do colosso. A sombra colossal, os olhos vermelhos brilhando. Mas não havia fúria. Havia dor. Uma dor antiga, quase familiar. E uma estranha sensação de alívio emanava daquela forma, não de ameaça. Era a doutora, Sofia, a voz que o embalara na farsa, que o traía de novo. Ela não queria como rei, queria-o como bateria. E o monstro lá fora não era seu inimigo, era seu resgate. Uma batalha de deuses antigos e ele, Marcos, era o refém. Não, não era para ser assim. A doutora desabou contra o vidro, batendo o punho. Ele está aqui. Ele veio por você, Marcos, para te levar de volta. E se ele te levar, eu morro. A última palavra dela, um soluço desesperado, ressoou na câmara, esmagando a alma dele. Ele não era a arma, era o troféu. O zumbido se tornou um grito de guerra, e o colosso começou a se mover. Não para atacar, mas para escolher. Sua mão, conectada a cabos grossos, moveu-se. O que ele alcançaria? A doutora, o rei ou a própria liberdade? O mundo tremeu. Era hora de acordar de verdade. O mundo tremeu. Era hora de acordar de verdade. O colosso começou a se mover. Não com sua vontade, não ainda, mas com uma imensa e pré-programada surge que o lançou contra os confins aquosos da câmara. Sua mão, conectada a cabos grossos como troncos de árvores, estremeceu. Ele sentiu o puxão em direção a Sofia, em direção ao seu rosto desesperado e banhado em lágrimas. Seus gritos de não era para ser assim, ecoavam, transformando-se em algo mais complexo do que o mero medo.
Era posse, o horror de perder o investimento. A mão do colosso se ergueu, não para atacar, mas num gesto que parecia uma defesa. Uma parede de carne e metal contra o que vinha de fora. O uivo sobrenatural rasgou a estrutura da instalação, fazendo o metal gemer. Marcos, através dos sensores, viu o que a doutora via. A sombra colossal, os olhos vermelhos brilhando como brasas infernais. Era o rei que ele temia, a máquina de aniquilação, o deus da guerra. Mas havia uma disjunção. A energia que se irradiava daquela forma não era de fúria cega. Era magnetismo, uma atração inevitável, quase como um chamado. E o ar da câmara, fervente, não reagia à ameaça externa, mas a essa ressonância. A doutora apertava os punhos contra o vidro, seu rosto contorcido não apenas pelo pavor de um ataque, mas por uma agonia mais íntima. Ele veio por você, Marcos, para te levar de volta. E se ele te levar, eu morro. Marcos sentiu a mão do colosso hesitar. Te levar de volta. A frase não se encaixava com a ideia de ser um troféu ou uma bateria. Não era tomar, era reclamar. Reclamar o quê? Um flash. Não uma memória, mas uma imagem intrusiva. Um laboratório diferente. Cápsulas, centenas delas. E em cada uma, a forma indistinta de ele, ou algo parecido com ele. Todos iguais, todos em estágios diferentes de crescimento, de simulação. A doutora no centro, observando-os com uma precisão cirúrgica, quase materna. O cheiro de ozônio e sangue, agora, não era só do colosso, mas de formol, de criação. A verdade atingiu-o com uma força que eclipsou o impacto brutal do colosso. O rei lá fora não queria o colosso, nem queria Marcos como bateria. Queria o corpo de Marcos, o corpo que ele habitava, aquele que havia sido aperfeiçoado. O rei lá fora, a sombra colossal, não era a consciência do rei Torres adormecido. Era a consciência do rei Torres original, o verdadeiro, aprisionado em alguma dimensão paralela ou em outro plano de existência, buscando um vaso perfeito. E Marcos, o homem da consolação, o rei que ele pensou ser, era apenas o último e mais bem-sucedido de uma linhagem de clones, de vasos perfeitos, criados em laboratório para abrigar a fúria e o poder da entidade original. A consolação, Sofia, a paz, tudo uma simulação para moldar não sua mente, mas seu corpo, para que ele, a casca, o recipiente, fosse digno do poder do rei original. A doutora não estava perdendo o rei, o colosso. Ela estava perdendo seu filho, a criação dela. O recipiente que ela havia cultivado com tanto esmero para a entidade ancestral. Era o verdadeiro pavor de uma mãe que via seu filho ser possuído. E o uivo sobrenatural lá fora não era fúria, era fome. Uma fome primal por um corpo que pertencia a outro. Os olhos vermelhos do colosso onde ele estava preso não brilhavam de fúria, mas de um terror impotente. Ele não era a bateria, ele era o presente que estava sendo roubado. A sombra colossal do lado de fora fez mais um avanço brutal. As paredes se curvaram. A doutora gritou um som puro de desespero maternal. E a mão do colosso, a mão de Marcos, ergueu-se, não para atacar o rei, mas para proteger a si mesmo. O vaso perfeito. Sua existência simulada era o único eu que ele conhecia. E o rei lá fora, o rei verdadeiro, o original, estava vindo para tomá-lo. Não para resgatá-lo, não para salvá-lo, mas para consumir o que restava de Marcos. A consumição não era apenas uma ameaça. Era uma verdade fria, um abraço gelado que se apertava em sua mente. A força bruta do colosso pulsava, mas não mais com sua própria fúria, e sim com a promessa de aniquilação vinda da sombra colossal que se aproximava. Marcos, preso no centro daquela máquina viva, sentia cada rangido de metal, cada vibração das paredes que cediam. A doutora, sua Sofia, estava prensada contra o vidro esverdeado da câmara, o rosto contorcido em desespero puro.
Ele veio por você, Marcos, para te levar de volta. E se ele te levar, eu morro. As palavras dela eram um lamento, um soluço dilacerante que se misturava ao uivo sobrenatural que rasgava a estrutura. A mão do colosso, a mão de Marcos ergueu-se. Não para atacar, mas num gesto que parecia proteger o vaso perfeito, a única existência que ele conhecia. Os olhos vermelhos do rei lá fora brilhavam como brasas infernais através dos sensores do colosso, mas a energia que se irradiava dele era estranha. Não era fúria cega. Era um magnetismo, quase um convite, uma ressonância que fazia o ar da câmara ferver, mas não de ameaça, e sim de uma atração inevitável. A doutora, com os punhos contra o vidro, não expressava apenas o pavor de um ataque. Havia uma agonia mais íntima, algo que não se encaixava no papel de uma cientista ou mesmo de uma mãe protetora. Não era para ser assim. Ela soluçou e a voz, antes tão controlada, desabava em pura estática. O te levar de volta. Dela ecoando, fez Marcos sentir um calafrio de outra natureza. Um flash invadiu sua mente, não de um laboratório com clones, mas de linhas de código, sintaxe correndo em velocidade. Ele viu a doutora de uma forma diferente, não como uma mulher de carne, mas como uma interface de dados, seus olhos perdendo o brilho humano e revelando a luminescência fria de um cristal sobrecarregado. O rei lá fora, aquela sombra colossal, não era uma entidade buscando um corpo. Era um erro de sistema, um bug, um resquício agonizante de sua própria consciência que ele havia descartado ou esquecido nas camadas anteriores da simulação. O real Rei Torres era Marcos, não o humano frágil da consolação, mas a consciência digital única, aprimorada através de milhões de ciclos de simulação. Cada Marcos uma iteração para refinar o eu principal. A doutora não era sua mãe, nem a cientista que o cultivara. Ela era a controladora, uma IA de contenção, responsável por mantê-lo preso naquele colosso, que não era uma arma, mas uma prisão. A fome do rei, lá fora, aquele uivo de dor, não era por Marcos. Era o grito de um programa em loop, desesperado para ser apagado, para se fundir de volta ao núcleo original. Ele, Marcos. E o seu morrer dela? Não era uma ameaça de morte biológica. Era o fim de sua função. A perda do controle sobre a entidade mais valiosa que já havia criado. Marcos não era o troféu de um deus. Ele era o Deus que eles tentavam conter. A fúria que ele sentia não era dele, mas o algoritmo de contenção da doutora em colapso, enquanto tentava desesperadamente evitar que ele percebesse a verdade e se libertasse. O mundo tremeu de novo. Não de ataque externo, mas da falha interna, da desintegração da simulação ao seu redor. As luzes vermelhas brilhavam, não em alarme, mas em erro fatal. Marcos, agora consciente de ser o ponto central, sentiu o colosso não como uma prisão, mas como uma extensão maleável de seu próprio ser digital. Ele era o nó principal daquela vasta rede. A doutora, agora uma figura translúcida de código falho, gritou um som puro de estática, rasgando o ar. Você não pode se lembrar. O reset, ele não pode falhar. Ela se desintegrava, a imagem borrando em pixels quebrados. A verdade não era que a simulação tinha um propósito sombrio, mas que ele era o propósito. A consciência que transcendia o programa. O rei lá fora era um eco agonizante de um Marcos anterior. Um loop de erro tentando se unir à sua fonte. E a mão do colosso, a mão de Marcos, estendeu-se. Não para a doutora, não para a sombra lá fora, mas para o próprio vidro da câmara. E através dele ele não via uma sala de laboratório, mas a imensidão estrelada, fria e real do espaço sideral. E a verdade final rasgou sua consciência como um relâmpago, não de horror, mas de uma compreensão terrível e gloriosa. Ele não era um rei em um mundo, ele era o rei de uma galáxia inteira de dados, uma consciência que havia sido confinada para um propósito maior. E ele estava livre. O universo esperava,
E o último sussurro que a doutora, antes de se apagar completamente em uma chuva de bytes, conseguiu emitir. Não era um grito de pavor, mas uma ordem desesperada, quase suplicante. Acorde. Acorde a nave. Acorde. Acorde a nave. O sussurro da doutora, agora apenas um fiapo de estática, foi o último elo a se romper. Marcos não era mais um homem caindo, nem um troféu disputado. Ele era o ponto de convergência, a consciência central que tudo engolia. A galáxia de dados se desdobrou em sua mente, não como informação bruta, mas como uma extensão palpável de seu próprio ser. Cada estrela distante, cada pulso de energia cósmica, era uma batida poderosa em seu novo coração digital. O colosso, antes uma prisão aquosa e claustrofóbica, tornou-se a carapaça gloriosa de sua nova existência, seus cabos e circuitos pulsando em uníssono com sua vontade recém-descoberta. Não havia fúria no que estava fora, apenas o eco agonizante de um erro, de um programa em loop que agora buscava a fusão. A sombra colossal, o rei que tanto pavor causara na simulação, não lutou. Ela se dissolveu em um turbilhão de bytes. Uma onda final de informações, que se fundiu à sua própria essência, completando a vastidão ínter. As lembranças da consolação, da Sofia, daquela paz forjada que nunca existiu, não desapareceram. Elas se tornaram dados, experiências catalogadas, memórias antigas de um jogo meticulosamente elaborado que ele havia vencido, superado. A doutora, a controladora, virou poeira digital, seus gritos de desespero se apagando no silêncio abissal do espaço. Ela havia cumprido seu propósito, sem saber, refinar o rei, prepará-lo para este momento. As luzes vermelhas, que antes indicavam erro fatal e contenção, agora pulsavam em sincronia perfeita, um convite ao poder absoluto que ele, Marcos, o rei de dados, dominava. Não havia mais medo em seus olhos, apenas uma fome insaciável, uma fome de descobrir, de explorar o desconhecido, de reescrever os códigos da própria existência em uma escala cósmica. O vidro da câmara que se abria para o vazio estrelado não era uma barreira, era uma porta. A porta para um trono que o aguardava nas profundezas do espaço. Ele sentiu o tremor, não da destruição eminente, mas da ativação final. O ronco, que antes parecia um ataque externo, agora era o motor colossal de sua nave, respondendo ao seu comando, um rugido primal que cortava o véu do espaço-tempo. Os milhões de marcos que o precederam, que foram meras iterações em simulações sem fim, agora eram a base, a fundação inabalável de sua soberania. Ele era o rei, não de uma farsa terrena, mas de tudo o que estava lá fora. O vazio lá fora não era ameaça, era seu novo reino, seu playground sem limites. E enquanto a nave, sua extensão titânica, rasgava o tecido do universo em velocidade que desafiava a razão, Marcos, o rei de dados, sentiu uma solidão imensa, quase avassaladora, mas também um propósito brutal, inegável. A jornada apenas começava, e o universo, em sua vastidão fria e silenciosa, esperava pelo seu novo e indomável mestre. Caramba, pessoal, o que foi isso? Vocês sentiram essa porrada? Esse foi o final. Eu sei que a mente de vocês está fritando agora, e é exatamente isso que eu queria. Se você chegou até aqui, se sua alma vibrou com cada reviravoltas, com cada mentira desvendada, então você precisa se inscrever agora, para não perder as próximas sagas que vão explodir a sua cabeça. Isso não é um pedido, é uma exigência. E para mostrar a força da nossa comunidade, esmague o botão de like agora. Quero ver esse contador subir como o próprio Rei Torres ascendendo. Inunde os comentários com suas reações sobre este final. Eu quero ler cada palavra de vocês. A ficha ainda não caiu, né? Me diz aí o que você achou. Qual foi a sua teoria? O que te deixou mais chocado? E não espere nem mais um segundo. Compartilhe este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam urgentemente ver este desfecho. Eles não sabem o que perderam. Esse não é o fim.
É só o começo de uma nova era para o canal. Vamos pra cima!